Boa noite. Seja bem-vinda, Eliane. Boa noite, Sandra. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos esperar só um pouquinho para dar tempo às pessoas entrarem. Mas para quem quiser já ir adiantando, o nosso tema de hoje está no capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 3, Consolador Prometido. Eu vou esperar só um pouquinho para a gente já começar o nosso estudo do Evangelho hoje. Espero que todos estejam bem. Boa noite, Lu! Saudade de você! Boa noite, Edmilson, Rosemary, Mary. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem. O nosso estudo de hoje está no capítulo 6, no item 3, que vai falar sobre o Consolador Prometido, né? Esse presente que Deus nos deu. Só mais um pouquinho e a gente já começa. Nacleides, boa noite. Então, meus irmãos, vamos começar esse nosso estudo de hoje, agradecendo ao Mestre Jesus por essa nossa oportunidade de estar aqui, né, de estudar, para a gente fazer aí essa trilha desse caminho, né, de conhecimento, de aperfeiçoamento do nosso espírito. Hoje, o nosso tema está no capítulo 6, no item 3, Consolador Prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Meus irmãos, eu considero que de todos os presentes que nós recebemos, a doutrina espírita é um dos mais belos. Quando Cristo caminhou pela terra, ele dizia que ele falava em parábolas porque o mundo não estava preparado para conhecer a verdade. E eu me lembro aqui de uma das suas frases céleres: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa verdade, na época em que Cristo andou na terra, ela não podia ser feita, ela não podia ser exposta de uma forma tão direta, porque aquelas almas que habitavam o nosso mundo naquela época não estavam preparados. Eles não tinham a preparação do espírito, eles não tinham condições de ouvir e entender.
E então, muitos anos depois, muitos séculos depois, nos é dado o presente de conhecer a doutrina, de conhecer a codificação, e muitas das coisas que estavam encobertas por um véu, elas se revelam para nós. Eu sempre gosto de vez em quando, ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. E eu gosto de fazer isso quando a minha fé fraqueja. Porque aí você vai olhar a história de Abraão, por exemplo, que não sabia quem era Jesus, porque naquela época Jesus ainda não tinha habitado na terra, e que escuta Deus falar e lhe diz: deixa a casa do teu pai e segue sem rumo, e segue para o deserto. E Abraão, que tinha uma mulher que ele amava profundamente, que não lhe dava filhos, e vocês sabem que culturalmente naquela época era necessário que se tivesse filhos homens, e você não vê Abraão fraquejar a sua fé. E você vê Deus falando para Abraão de que ele seria o pai de muitas nações, quando ele já estava bem velho, quando Sarai já estava bem velha, e ele nunca duvidou. E com o tempo, quando nenhum dos dois, pela natureza biológica dos homens e das mulheres, quando nenhum dos dois poderia conceber filhos, ele é presenteado com um filho que Deus prometeu. E a sua fé se manteve inabalável todos aqueles anos. E ele não tinha tanto conhecimento como nós temos hoje. E eu vou mais além. A própria Maria, mãe de Jesus, virgem, mulher numa sociedade extremamente machista, que até hoje condena aquelas mulheres que engravidam sem estar casadas. Maria, uma quase menina, se vê diante de uma gravidez divina, tendo que explicar ao seu noivo que tinha concebido um filho que não era dele, era o Espírito de Deus que habitava nela. E Maria não fraquejou. O que foi que Maria fez? Disse ao anjo: seja feita a vossa vontade. Seja feita a vontade de Deus. E José, por um sonho, recebe a mensagem de Deus de que a sua noiva, a sua esposa, carrega o Filho de Deus, aquele que irá mudar o mundo para sempre. E ele acredita, quebra todos os tabus existentes na época, morais, culturais, espirituais, religiosos, e continua com Maria. E se torna o pai humano de Jesus. E o que é que desperta José para fugir para o Egito, para fugir de Herodes? O sonho. E eu fico imaginando José e Maria com uma criança recém-nascida nos braços, sem muitos recursos, porque não eram ricos, migrando sozinhos para o Egito. Uma terra de outros costumes, uma terra que eles não conheciam. Mas eles foram. Eles foram porque Deus disse que eles deviam ir. E Maria seguiu toda a sua trajetória como mãe de Jesus, e José idem, todos baseados na fé. E nós hoje temos um privilégio que essas pessoas que eu mencionei não tiveram. Nós temos o privilégio de saber que o mundo que vivemos é um pouco similar ao reino verdadeiro de Deus. Está no Pai Nosso, assim na terra como no céu. Somos uma espécie de holograma do mundo espiritual.
Hoje sabemos que o corpo inerte em um caixão ou numa tumba é só o corpo. Que o túmulo está vazio, porque o espírito é imortal. Hoje nós temos a consciência de que o mal que nos aflige momentaneamente não é castigo, é aprendizado. Hoje temos a consciência de que a caridade é a luz que sempre irá nos tirar das trevas. Então o Espírito Consolador é muito mais do que consolador. É a luz que nos salva, é a luz que nos ilumina. Mas a verdade, e ontem eu mencionei isso, é que nós insistimos, apesar de tudo que já nos foi mostrado, apesar de tudo que já nos foi dito, apesar de todas as experiências vividas, de todos os exemplos vividos, nós agimos como aquela pessoa que mandou fazer uma biblioteca imensa na sua casa, colocou 1000 livros, mas não leu nenhum. Ou se leu, não assimilou os seus conhecimentos. O maior presente nos dado na contemporaneidade, a certeza de que a justiça divina é infalível, a ciência da causa, da lei da causa e do efeito, a ciência de que Deus não nos abandona jamais e mesmo o pior dos assassinos pode conseguir alçar um degrau rumo à evolução se render ao amor, é o maior presente que nos foi dado. Mas muitas vezes é um presente que chega às nossas mãos e nós não desembrulhamos. Precisamos aproveitar, meus amigos, esse presente. Precisamos todos os dias, quando abrimos os olhos, nos lembrar que cada dia é um recomeço. Precisamos ser cientes da responsabilidade do que falamos e do que fazemos. E mais ainda, meus amigos, a maior das nossas responsabilidades, aquilo que nós deixamos de fazer pelo bem dos nossos irmãos e às vezes até pelo nosso próprio bem. Precisamos ser gratos a Deus todos os dias pelo presente do Consolador. Precisamos aprender a chamar a Deus todos os dias, não só para pedir. Imagine se você tivesse alguém na sua vida que só falasse com você para pedir. Precisamos deixar de ser esse tipo de pessoa. Precisamos todas as noites agradecer por todo o dia que transcorreu. E precisamos agradecer o sol que bate no nosso rosto quando nós amanhecemos. Vivemos num momento onde a vida nunca foi tão preciosa. Aonde o tocar, o sentir, o falar nunca foi tão urgente. Então nós precisamos desembrulhar o presente que o Espírito de verdade nos trouxe e aplicar todas as benesses que Deus nos abriu. Abramos os presentes e abramos os nossos corações. Precisamos entender que nós somos privilegiados. Muitas pessoas acham que privilegiados foram aqueles que andaram com o Cristo. Talvez nem tanto, porque andaram perto do Cristo, ouviram suas palavras e não perceberam quem Ele era. Viram, mas não enxergaram. Mas nós temos o grande Espírito de verdade que nos trouxe o Consolador. E nós, brasileiros, tivemos um presente a mais, que foi vivenciar de perto toda a atuação de um dos maiores médiuns que a humanidade já viu, que foi Chico Xavier. Não temos desculpa para não abrir esse presente. Não temos desculpa para não aplicar esse presente. Eu espero de coração que todos vocês fiquem bem e que cada um de vocês saiba abrir esse presente divino
que é a verdade, que é a ciência da justiça e de que a vida continua e que a morte é só uma porta para uma fase melhor da nossa evolução. Fiquem todos com Deus, que a paz do Senhor esteja convosco e que a gente possa aproveitar ao máximo o presente que o Espírito de verdade nos deu. Que essa doutrina maravilhosa, que nos faz ter a certeza de que Deus não nos abandona e que a justiça dele sempre, sempre será perfeita. Boa noite a todos e paz e bem.